Fala pessoal, beleza? Christian aqui. E aí, pessoal, eu sou o Bruno. E hoje a gente vai fazer uma coisa um pouco diferente. A gente vai fazer um react da nossa querida, excelentíssima ex-presidente. Presidenta, Seja lá como você quiser chamar, da República, Dilma Rousseff, que agora também foi concedido o status de anistiada política. Olha que beleza. É isso aí. A gente vai explicar pra vocês o que isso significa. E a gente vai ver também um negócio, né? Será que é só isso? Ou será que tem alguém pagando ou já pagou a conta? Muita gente já pagou a conta, hein? Vamos lá. Vamos começar com um vídeo da Globo News, nossa querida mídia de jornalismo profissional. A gente vai reagir a esse pessoal. A Comissão de Anistia do Ministério dos Direitos Humanos concedeu status de anistiada política a Dilma Rousseff. Esse reconhecimento vem em razão dos abusos que ela sofreu, de que a ex-presidente sofreu na ditadura militar. Em 2022, ainda no governo de Bolsonaro, a então comissão negou esse pedido. Só que aí a defesa de Dilma recorreu e foi esse recurso que foi votado. Dilma foi presa em... Engraçado, né? É muito curioso, são muito curiosas essas coisas no Brasil. No governo Bolsonaro, que é de direita, ela perdeu. Ela não concedendo status de anistiada política. E agora ela recorreu... foi em 2022 que ela recorreu. Isso. E agora concedendo status de anistiada política. É engraçado esse tipo de coisa, né? Mudou o governo e por um acaso mudou o entendimento do pessoal. É o mesmo governo que manda ela pro BRICS, também concede anistia pra ela. É isso aí. Vamos voltar pra lá. Vamos voltar. Em 1970, aos 22 anos, por atuar numa organização de resistência ao regime militar... Pausa. Tá aqui ao... Organização de Resistência ao Regime Militar. Será que é isso mesmo? Já vai explicar isso aqui pra vocês. Se é só resistência ou se tem mais alguma coisa envolvida. Vamos lá. Viva imagem da comissão, essa concessão da anistia, que foi um pedido da defesa de Dilma, ela foi o primeiro item da pauta e acaba de ser aprovada nesses termos, justamente para servir como uma forma de o Estado reparar em alguma medida todas as sessões de tortura, tudo que a ex-presidente passou. E segundo a defesa, além de tortura, ela foi impedida de retomar os estudos, ela também foi pressionada a deixar um cargo público no Rio Grande do Sul por determinação do SNI, o Serviço Nacional de Informações. E aí, com essa decisão... Tudo bem que ela foi torturada, que isso é uma coisa lamentável, que realmente isso aconteceu, é um fato. Agora, será que é só isso? Será que... Porque é engraçado, né? A Globo tá claramente se posicionando aqui. Eu não acho que eles estão fazendo um papel de mídia imparcial. E é muito curioso, porque essas mídias de jornalismo profissional, geralmente, elas estão aí, enfim, com esses tipos de comentários... reparação histórica e não sei o que lá. É bem curioso como eles sempre estão aí puxando sardinha para um certo lado, né? Qual será esse lado? Vamos lá. Então, o que vai acontecer? Além desse status de anistiada política, Dilma deve receber uma indenização no valor de R$100 mil e mais. Também deve haver um pedido oficial de desculpas pelo Estado brasileiro. Está aí a atualização de uma notícia que estava todo mundo esperando. Acabaram de concluir a sessão lá da Comissão de Anistia. Então, Dilma ganha o status de anistiada política e também essa indenização de R$100 mil. Eu acho que agora que foi revelada essa quantia que a Dilma vai receber, a gente entende o porquê do recurso. Por que você vai recorrer de algo que, no final de contas, vai ser só um pedido de desculpa? Então, é mais do que um pedido de desculpa, né? Quando você busca anistia, você não busca só uma redenção do governo, um pedido formal de desculpas. Você está buscando ali receber uma certa quantia. E a gente viu que foram R$100 mil. É um pedido de desculpa bem caro, né? São R$100 mil por, tudo bem, né? Foram 20 anos de retaliações, né? Ela sendo presa, tortura e tal, mas são R$100 mil. E a gente vai falar já sobre esses montantes, que é interessante, mas acho que tem um detalhe aqui, porque eu acho que a Dilma ela tem dois interesses em fazer, né, em recorrer e buscar isso. Acho que existe um interesse econômico, que você pontuou muito bem, que a gente já vai colocar, inclusive a gente vai dar uma palhinha aqui pra vocês sobre quem tá pagando essa conta, né? Vocês já devem imaginar quem tá pagando. Você já sabe quem tá pagando. Né? Já sabe de onde saiu os R$100 mil. E tem um segundo ponto que é uma reparação política. Acho que faz parte do argumento político e da vertente que ela defende
trazer isso, né? Falar, porque veja, existe uma ex-presidenta que sofreu um golpe em 2016 e foi injustiçada historicamente e foi torturada na ditadura e hoje é uma anistiada política. É construir o mito da heroína brasileira que defende a esquerda e foi injustiçada. Dilma, coração valente. Exatamente. Vamos falar agora, então, sobre exatamente o que aconteceu já nos últimos anos, né? Porque a Dilma, esses pedidos de anistia e tal, eles não vêm de agora. Não. Inclusive, esse é o único país em que alguém é anistiado 4 vezes. Esse é o único país em que a gente pede desculpas 4 vezes pelo mesmo motivo. E essas desculpas, elas custam caro pros cofres públicos. Exato, não é só um pedido de desculpa. Vamos dar uma olhada na matéria aqui sobre esse pedido de desculpas e essa anistia da Dilma que já aconteceu 4 vezes. Isso aqui é uma matéria... Lê só a manchete, só pra gente situar o pessoal. Dilma Rousseff tem anistia e indenização aprovadas por tortura sofrida na ditadura. Isso aqui ele tá falando sobre a anistia de hoje. Pode descer lá naquele parágrafo. Segundo informações do portal G1, a coordenação da Comissão de Anistia informou que a ex-presidente já recebeu indenizações por anistias dos estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Rio Grande do Sul. Locais em que foi torturada no valor total de R$72 mil. Ou seja, ela recebeu 3 anistias. Em São Paulo, no Rio Grande do Sul e no Rio de Janeiro. Fala assim, mas ela foi torturada nos 3 lugares. Então, pera lá. Se ela tivesse sido torturada em todos os estados brasileiros, ela ia ter todas as indenizações de todos os estados brasileiros. 26 desculpas. 26 desculpas, mais o Distrito Federal, é isso? Não, é completamente bizarro isso pra mim, porque isso faz parte também de uma insegurança jurídica que existe no país. Sim. Porque como que você pede desculpas 4 vezes sobre algo que foi a mesma coisa? A mesma coisa. A mesma coisa. E tem mais, vamos lá. Dilma atualmente é presidente do novo Banco de Desenvolvimento, o NDB, o banco dos países que integram o BRICS. A gente já vai falar sobre isso também. Porque aqui a gente vai falar de dinheiro, entendeu? E quem tá pagando... Vamos dar o spoiler aqui. Quem tá pagando a conta é você, meu querido. Você que é o otário, entendeu? E aqui, a Justiça Federal já reconheceu Dilma como anistiada política em fevereiro de 2023. Em decisão, determinou o pagamento de indenização de R$400 mil por danos morais. Ou seja, além das indenizações na esfera administrativa, além dela receber 3 reparações de 3 estados diferentes em comissões de anistia desses 3 estados, ela ainda processou o Estado brasileiro na esfera civil. Que eu até entendo, eu não vou colocar aqui que ela não tem o direito de fazer isso. Eu acho que uma coisa é direito, outra coisa é assim, o que ela pode fazer ou não, e outra coisa é justiça, se é certo ou não. A questão é a seguinte, ela ganhou 3 indenizações e mais R$400 mil de um processo judicial que ela entrou. Ela ganhou na esfera administrativa e judicial. E agora recebeu mais R$100 mil. Me parece bizarro isso. A Justiça Federal já reconheceu Dilma como anistiada política em fevereiro de 2023. Em decisão, determinou o pagamento de indenização de R$400 mil por danos morais. Ou seja, ela ganhou na esfera administrativa 3 vezes. Ela foi anistiada no Rio Grande do Sul, em São Paulo e no Rio de Janeiro. Ocasiões em que ela recebeu R$72 mil. Além disso, ela ainda processou na esfera judicial mesmo e ganhou R$400 mil de indenização. Aí tem lá aquele disclaimer da matéria, assim, não, mas ela doou pra caridade, não sei o que lá, sociais. Os R$72 mil. Mas assim, eu não sei você, mas sinceramente, esses R$72 mil que saíram dos cofres públicos, eu quero que o Estado e assim, a estrutura organizativa do Estado decida pra onde vai. Exato. Entre você entregar R$72 mil pra uma pessoa que pode decidir se ela vai doar para instituições sociais ou não, eu também prefiro que o Estado pegue esses R$72 mil e organize como que ele vai utilizar esse dinheiro para melhorar saúde, para investir em educação, segurança. É muito complicado você abrir esse precedente para que as pessoas comecem a exigir que o Estado peça desculpas e uma desculpa remunerada ainda por cima. Eu acho que assim, por um lado, beleza, tem a questão
ela sofreu tortura na ditadura e tem que ter uma certa reparação. Eu entendo esse lado. Agora, assim, 4 vezes, né? 3 vezes na esfera administrativa, 4 vezes na esfera administrativa, contando a de hoje, e uma na esfera judicial, e todas essas vezes com 100 mil reais de indenização, 400 mil reais, 100, mais 100. 76. Ao todo, ela foi indenizada em 576 mil reais Exato. pelo que aconteceu na ditadura. Dinheiro do contribuinte, dinheiro seu. Você que tá pagando isso. Não, e detalhe, hoje a gente vive em outro momento. Ninguém mais tem culpa do que aconteceu com ela lá atrás. É outro governo, são outras pessoas. A gente não tem culpa do que aconteceu com ela lá e a gente tá pagando a conta. A gente já pagou R$500 mil, mais de R$500 mil pra Dilma por algo que aconteceu há 30, 40 anos. Sabe? É meio descabido, é desproporcional. A gente tá pagando a conta literalmente pagando a conta em dinheiro de decisões e de atitudes que não é mais como acontece hoje, que já foi, já acabou. E eu vou te falar uma coisa. Não é só isso. Porque uma coisa, fala assim, não, porque tem essas inúmeras indenizações pelo que aconteceu na ditadura, mas, nossa, a Dilma é uma pessoa que gasta pouco dinheiro público. A Dilma é excelente, das melhores políticas do Brasil. As mais eficientes. É extremamente eficiente. Assim, vamos colocar de lado o fato de, em 2016, ela ter quebrado o país, né? Vamos colocar de lado toda a questão envolvendo uma crise gigantesca, todo o impeachment, ela ter saído do governo com 9% de aprovação. Vamos colocar isso tudo de lado. Ainda tem uma questão que é bem relevante. Hoje, você já tá pagando o salário dela, tá? Hoje a Dilma já é remunerada pela... E muito bem remunerada. Muito bem remunerada. Mas será que a Dilma tá precisando de dinheiro? Será que esses 100 mil reais vão fazer diferença pra Dilma? Vamos dar uma olhadinha aqui. A Dilma, pra quem não sabe, ela é presidente do BRICS. No governo Lula, ela foi eleita presidente do BRICS. Do Banco BRICS. Do Banco do BRICS, né? O NDB. E ela já tá sendo muito bem remunerada por esse carguinho dela. Vamos dar uma olhadinha aqui. Então aqui, saiba de quanto será o salário de Dilma no Banco dos BRICS. Essa matéria é de 2023, quando ela foi eleita. Diga-se de passagem, 3 meses depois do Lula ter assumido o governo. Mais para baixo, de acordo com a divulgação mais recente, remuneração direcionada aos 6 membros é de 4 milhões anuais. 4 milhões de dólares. Não é 4 milhões de reais, é 4 milhões de dólares. Exato. Considerando que o valor seja igualmente dividido entre os quadros, o presidente da instituição teria salário mensal equivalente a cerca de 56 mil dólares. Ou 295 mil reais. Dinheiro público, tá? Dinheiro público. Porque parte desse dinheiro, ele vem de fundos públicos e parte vem de fundos privados do BRICS. Porque é dividido igualmente. Mas boa parte desse dinheiro é dinheiro público. Ou seja, você está pagando o salário dela de 200... Uma bagatela. 250 mil reais. Um salarinho de 200... Você tem 256 mil reais? Porque eu tenho aqui pra dar e vender. 256 mil reais por mês. É 295. 295 mil reais. 56 mil dólares, o que equivale a 295 mil reais. 300 pila. 300 pila por mês. Não sei você, mas assim, eu tô recebendo até mais do que isso, viajando pra Europa todo mês e tal, uma beleza. E além disso, a gente vai ver um outro detalhe. Porque o Brasil tem o costume de se gastar muito com ex-presidentes. Se a gente pega a matéria aqui... Aqui, ex-presidentes custaram quase 9 milhões de reais aos cofres públicos em 2024. Pouco dinheiro. Pouquinho dinheiro. Descendo aqui, a gente tem a comparação dos presidentes, né, o que eles ganharam e por ano. Então, lá em 2021, a Dilma custou mais de 1 milhão de reais para os cofres públicos, enquanto o Lula foi o que mais gastou, foi o que mais recebeu, 1.163 mil reais. Mas em 2024, Dilminha foi a que mais recebeu e o amarelinho é quem? Amarelinho Collor. Grande Fernando Collor. Dilma e Collor foram os ex-presidentes que mais receberam em 2024. Ambos sofreram impeachment, olha que curioso. Dilminha, os dois, né? Alcançando quase 2 milhões de reais. Ou seja, eles gastam,
é uma fortuna, vocês que pagam. Então, assim, a gente vai falar agora sobre se ela merece ou não uma anistia mesmo. Até que ponto essa anistia faz sentido, não só economicamente, porque aqui você já entendeu que, assim, ela recebe a anistia e você que paga a conta. Parabéns. Agora, será que ela merece mesmo uma anistia? Vamos entender, assim, porque, beleza, eu não tô negando o fato dela ter sido torturada, dessas coisas terem acontecido, do regime ter sido autoritário. Eu não tô negando essas coisas, tá? Muito longe disso. Eu acho que isso aconteceu mesmo. E foi comprovado. Agora, existe uma questão um pouco relevante aqui sobre quem que é a Dilma. Vamos dar uma olhada no passado da Dilma um pouquinho. O que vocês estão vendo na tela é uma página da Wikipédia do Comando de Libertação Nacional. Assim, tá, o que raios é o Comando de Libertação Nacional? O Comando de Libertação Nacional, ele é o grupo político a quem a Dilma se afiliou durante os anos do regime militar. Então, durante o regime militar, ela se afiliou a esse grupo Comando de Libertação Nacional. Vocês já devem estar lendo, mas vamos ler isso aqui. O Colina foi uma organização de origem guerrilheira brasileira de extrema esquerda, composta basicamente por estudantes universitários mineiros que lutou contra a ditadura militar brasileira instalada em 64, e que por meio da luta armada e de focos de guerrilha urbana e rural tinham a pretensão de restabelecer as ordens democráticas ao país. Teve origem em 67, no estado de Minas Gerais, a partir da fusão, blá 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 blá, abraçando as ideias defendidas pela OLAS, executando em 68 ações armadas urbanas para levantamento de recursos para guerrilha no campo. É um grupo de resistência à ditadura. Só que a resistência, ela é uma resistência urbana, ela é uma resistência civil? Não. Porque em 2013 existiu um movimento de resistência civil que foram as manifestações que culminaram no impeachment da Dilma em 2016. A manifestação dos 20 centavos. Eram manifestações pacíficas. Não eram de fascistas, golpistas, de extremistas, de istas de todos os tipos. Manifestações pacíficas. Aqui a gente tá falando de um grupo guerrilheiro armado. Exato. Quem que é esse OLAS, Bruno? Clica lá no... Vamos entender quem que é esse grupo que inspirou o Colina. A OLAS foi uma organização criada em agosto de 67 em Cuba por iniciativa de Salvador Allende, composta por diversos movimentos revolucionários e anti-imperialistas da América Latina, que em maior ou menor medida compartilhavam as propostas estratégicas da Revolução Cubana. O lema da organização era: o dever de todo revolucionário é fazer revolução. Esse grupo inspirou o Colina, que foi o grupo a quem a Dilma, foi o grupo ao qual a Dilma se afiliou. É um grupo cubano, absolutamente comunista do início ao fim. Não é um grupo de uma social-democracia, um socialismo light, não. Comunismo. É um grupo que planejava fazer uma revolução em todos os países da América Latina. Exatamente. Que se originou em Cuba. E o Colina foi um grupo inspirado neles. Um grupo que planejava fazer uma revolução comunista. Não só inspirado, como também era um braço do OLAS, né? Existia uma inspiração muito nítida ali. E eu acho preocupante porque, assim, o Colina, ele não apenas a Dilma participou, como era uma das principais organizadoras, né? E o Colina, junto com alguns outros grupos de resistência armada da ditadura militar, eles tiveram um papel preponderante em ações armadas na ditadura. Ações, inclusive, terroristas. E quem tá dizendo isso não sou eu. Uma das principais figuras desses grupos de resistência armada da ditadura militar, Carlos Marighella. Vamos ver uma matéria do Reinaldo de Azevedo que fala um pouco sobre o Marighella. Eu já vou explicar o porquê que a gente tá falando dele. Esse trecho em vermelho, ele é ipsis literis exatamente o que o Marighella falou, nas palavras dele, tá? Não é ninguém reproduzindo as palavras dele. Ele falou isso. Vamos dar uma lida. Acusação de violência ou terrorismo sem demora tem um significado negativo. Ele tem adquirido uma nova roupagem, uma nova cor. Ele não divide, ele não desacredita, pelo contrário, ele representa o centro da atração. Hoje, ser violento ou um terrorista é uma qualidade que enobrece qualquer pessoa honrada, porque é um ato digno de um revolucionário engajado na luta armada contra a vergonhosa ditadura militar e suas atrocidades. Por que a gente está falando isso? Porque o Marighella, ele também foi anistiado por essa comissão da anistia em 2012. Foi. E Só um parênteses, quem
Quem que era presidenta lá em 2012? Dilma Rousseff, curiosamente. Curiosamente. E o Marighella não era parte do grupo armado do qual a Dilma fazia parte, mas ela também não é exatamente inocente. O grupo ao qual ela fazia parte foi responsável por realizar um assalto a um cofre, num valor simbólico. Qual que é o valor? Vamos dar uma olhada. Vamos dar uma olhadinha no valor. Aqui, a matéria é essa aqui. Guerrilha roubou cofre com milhões de dólares em casa Diamante, diz governador de São Paulo, há 55 anos. Lê a chamada da matéria ali debaixo do... Lê ali, ó. Palmares, grupo ao qual Dilma Rousseff era ligada, roubou 2,5 milhões de dólares do cofre de Adhemar de Barros. Durante a ditadura militar, ex-presidente não participou de assalto. Você vê, 2,5... Detalhe, 2,5 milhões de dólares, a gente já vai ver... Assim, convertido hoje para a moeda do quanto vale a inflação, etc. A gente vai ver quanto que foi essa aqui, boladinha. 126,9 milhões de reais. Só. 126 milhões de reais. Se não me engano, inclusive, ele foi um dos maiores assaltos a cofres da época. Então, da América Latina. Então, assim, não é pouca coisa, né? Quer dar uma lidinha aí? Aqui embaixo está escrito: Dilma negou ter participado do roubo do cofre ou de qualquer outra ação armada. Colegas de militância afirmam que ela atuava na retaguarda da organização, guardando armas e distribuindo recursos. Dilma chegou a trocar parte do dinheiro roubado em uma casa de câmbio no Copacabana Palace. Olha que bacana. Ela não participa, mas vai lá trocar o dinheirinho no Copacabana. Anistiada política. Tá? Mais uma vez, a gente não tá negando o que ela passou. Agora, será que faz sentido essa anistia? Será que faz sentido toda essa reparação? Será que ela era 100% inocente? O nosso ponto não é que a gente acha que ela não foi torturada ou que ela não deveria receber desculpas do governo por algo que aconteceu com ela no passado. Mas ela não era lá essa pessoa tão santa, ela tinha envolvimento com grupos um tanto quanto questionáveis e agora ela está recebendo R$500 mil em pedidos de desculpas. Verdade. E assim, é curioso como as coisas acontecem a despeito do brasileiro, você que tá aí trabalhando todos os dias, mas é sempre você que paga a conta. E assim, desculpa, eu até entendo a reparação, enfim, mas eu não quero pagar essa reparação. Eu não quero pagar essa reparação porque os verdadeiros culpados não são quem estão pagando. Quem tá pagando é quem não teve nada a ver com essa história. Todo o Estado brasileiro, toda a sociedade brasileira tá pagando por algo que aconteceu em relação a uma pessoa específica e em relação a grupos específicos. Em uma época específica que, enfim, aquilo fazia sentido nesse período, mas que hoje a gente já passou por isso e a impressão que eu tenho é de que essa trupe da Dilma, né, do Lula, do PT, estão sempre remoendo algo que aconteceu lá atrás, estão sempre, sabe, levando isso à tona e recebendo dinheiro por algo que aconteceu lá atrás e que a gente já passou. Isso faz parte de uma narrativa ideológica, isso faz parte de uma narrativa histórica. Eu entendo as motivações políticas por trás disso, mas, desculpa, eu não quero pagar essa conta. E eu acho que você também não, e eu acho que você que tá assistindo muito provavelmente também não quer pagar essa conta. Até porque é uma conta cara. É caro. É uma conta que não é só os R$500 mil, é uma conta que tem muito mais a ver com o problema que você tem da saúde pública, o problema que você tem da educação. Tem muito mais a ver com o que nós sempre estamos pagando, toda a culpa que sempre é coletivizada e as pessoas que não tiveram nada a ver com a história que estão pagando essa conta. Desculpa, eu não vejo isso fazer sentido. Eu não acho que a Dilma é uma santa. Eu lamento o que aconteceu na ditadura militar em relação a ela, mas eu não sinto empatia por ela. Me desculpa. O que eu mais gostaria é que esses R$500 mil fossem investidos em ações que, de fato, podem fazer a diferença na história do Brasil. Sabe? São R$500 mil que, se você entrega na mão de uma única escola, certamente já é capaz de
causar um impacto muito grande para uma comunidade pequena. A impressão que eu tenho é de que o Brasil fica gastando dinheiro à toa só para sustentar falácias e palanques políticos que não é lá todo mundo assim que tá tão preocupado com a Dilma. Acho que se a gente rola uma pesquisa na rua, o número de brasileiros que estão se importando com o pedido de desculpa da Dilma não deve ser muito grande. Não deve ser. Eu acho que assim, é mais um sintoma do que é Brasil, é mais um sintoma de nós sempre pagando o pato, nós sempre pagando a conta. Mas me diz o que você acha. Você acha que essa conta tem que ser paga por nós todos? Você acha que é justo que a gente repare a Dilma por algo que aconteceu no passado? Você acha que deveria ter sido só os torturadores que pagassem essa conta ou você também tá feliz em pagar essa conta? Deixa aqui nos comentários. Aproveita, se inscreve no nosso canal, deixa o nosso like, por favor, nós precisamos da sua audiência. Precisamos de todo o apoio possível para que a gente possa, mais uma vez, entregar uma análise como essa que vai para além da superfície, entregar informações que são, assim, porra, a gente aqui tem uma qualidade que... Não, de verdade, assim, a gente coloca Globo passando pano pra Dilma e não sei o que lá, pra anistia. Quem tá falando sobre o que essa anistia de fato representa? Exato. Ninguém tá falando. Então, assim, deixa esse like aqui e ajuda a gente nessa empreitada. Valeu, pessoal. Até mais. Muito obrigado pela sua audiência. Obrigado pela audiência.